Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos os ouvintes desse programa bíblico, desse programa do CEBI, que eu, de certa forma, acompanhei toda a história do CEBI, embora não de uma maneira direta, mas uma maneira indireta, desde os inícios com o querido amigo Carlos Mesters. Então, hoje eu gostaria de refletir com vocês alguma coisa importante, mais como filósofa e teóloga. Eu sou filósofa e sou teóloga, e é nessa linha que eu trabalhei durante muitos anos no Instituto de Teologia do Recife e tenho trabalhado na formação de muitos grupos a nível de América Latina. Eu pertenço a uma congregação religiosa de educadoras, irmãs de Nossa Senhora, cônigas de Santo Agostinho, e a nossa perspectiva é sempre estar na linha do trabalho de formação popular. Então, nós estamos nos aproximando do dia 8 de março e tem muitas perguntas em relação à Bíblia e às mulheres, então tem muita gente que faz acusações às mulheres, fundamentando-se na Bíblia, outras pessoas defendem as mulheres também se fundamentando na Bíblia, e o que a gente percebe, então, que cada um tira da Bíblia aquilo que é expressão da sua própria história, né? Então, acho que é muito importante a gente não cair na cilada de que ah, o que disse tal padre, ou tal freira, ou tal pastor, ou tal pastora, isso é a palavra real, verdadeira da Bíblia. Vamos com precauções e com dúvidas. Então, o que eu gostaria de refletir com vocês é, mais propriamente, são atitudes de compreensão da Bíblia que vão nos levar a uma outra perspectiva. Então, primeiro eu começo lembrando a vocês que quando a gente lê um livro, por exemplo, qualquer livro, pode ser um livro que foi escrito no século XVIII, no século XIX, ou no século XX, ou recentemente, quando a gente lê qualquer livro, a gente lê o livro a partir do nosso próprio contexto. Então, o contexto da leitora ou o contexto do leitor vão dar, de certa forma, o colorido do significado do livro. E às vezes a gente pode estranhar que, por exemplo, um mesmo livro lido por um homem vai aparecer com uma percepção diferente, com acentuações, melhor dizendo, diferentes, e as mulheres outro. E também entre as mulheres tem muitas que vão perceber de um jeito e outras vão perceber do outro. Então, essa lucidez em relação ao pluralismo de nossas leituras e a contextualidade de nossas leituras, ela é fundamental. Não basta dizer assim, olha, façam isso porque está escrito na Bíblia. Não tem nada a ver que está escrito. Ninguém é capaz de ler a Bíblia no momento em que ela foi escrita. A gente sempre lê como se fosse um pão amanhecido, mas um pão amanhecido que eu posso trazer o sabor do hoje e posso até dar uma requentada e ele pode sair bem gostoso e crocante, mas eu tenho que ter presente que as nossas leituras são sempre leituras a partir do presente, a partir dos contextos diferentes em que a gente vive. Então, se eu sou uma pessoa altamente situada nas hierarquias de uma igreja, eu vou ler o texto
de uma maneira. Se eu sou um analfabeta, analfabeto que apenas ouve um texto da Bíblia, eu vou interpretar de outra maneira. Então, eu acho que isso é muito importante, sobretudo para nós mulheres, de não aceitarmos literalmente aquilo que eh, exegetas ou biblistas nos dizem. Não é isso que está escrito, é isso que Jesus disse, é isso que Deus disse. Desconfiar. Desconfiar para poder entender que qualquer leitura ela é condicionada pela história pessoal, pelo meu presente, pela história do meu contexto, né? Então, temos que tirar fora para resgatarmos a Bíblia na luta das mulheres, temos que tirar fora essa espécie de leitura fixista, né, que diz, não, o que está escrito é isso. Não, o que está escrito não é isso, é o que você está lendo, o que você está interpretando, o que está escrito a partir do seu contexto e a partir do seu corpo, a partir do seu corpo masculino, feminino, hétero, homo, trans. O seu corpo é uma forma de ler o texto. Você condiciona a leitura à sua própria história. Então, isso o pessoal vai dizer, não, mas isso não é científico. Não importa. O que eles acham que é científico é menos científico do que isso que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou dizendo para vocês são pers perspectivas hermenêuticas diferentes que estão avançando frente à pluralidade do nosso mundo. Então, isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que quando vocês dizem assim, eu vou buscar na Bíblia a dignidade das mulheres, posturas bíblicas que me levam à dignidade das mulheres. Prestem atenção. Quando eu falo de dignidade das mulheres, eu estou falando ao mesmo tempo da dignidade dos homens. Eu estou falando da dignidade da humanidade. Consequentemente, eu estou falando de um tratamento amoroso, justo, digno para a humanidade. E quero acrescentar depois também uma perspectiva ecológica e também para a natureza, e também para os bichos, e também para os insetos que fazem parte desse mundo natural no qual a gente vive. Então, eu agora volto de novo, porque falar da dignidade das mulheres é falar também da dignidade dos homens. O homem não existe sem a mulher. E a mulher não existe sem o homem, não existe um grupo de animais onde seja apenas um macho ou apenas uma fêmea. Pode existir animais híbridos, mas eu não estou falando disso agora. Mas então eu insisto que falar de dignidade das mulheres não é pegar o texto do Papa anterior, eh, João Paulo II, ou Bento, não importa, sobre a dignidade das mulheres. Eu quero dizer que a dignidade das mulheres é também a dignidade dos homens. Os homens que desrespeitam as mulheres são homens que desrespeitam a humanidade plural. E as mulheres também, que desrespeitam os homens, também desrespeitam a humanidade plural. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês que quando eu falo que certas leituras bíblicas, certas teologias deixam as mulheres em situação de inferioridade, eu estou dizendo que estão deixando a humanidade em situação de inferioridade. Porque quem inferioriza a mulher se inferioriza também. Só que eles não percebem. E por que que não percebem? Porque nós estamos acostumadas e acostumados a ter uma visão ou uma postura dualista do mundo.
além dessa postura dualista, uma postura hierárquica. O que quer dizer isso? Uma postura dualista é que vai dizer assim: desse lado está o bem, do outro lado está o mal, desse lado está o superior, do outro lado está o inferior. Desse lado está o bom, do outro lado está o ruim. De um lado está o céu, do outro está o inferno. De um lado está Deus e do outro está o diabo. Isso é uma perspectiva dualista que, infelizmente, ela é, fermentou as nossas igrejas, ela fermentou o cristianismo, ela fermentou muitas religiões. Então, o que eu estou tentando propor para vocês na leitura é tentar sair da postura dualista. E ao sair da postura dualista, nós estamos introduzindo uma postura relacional, uma postura de interdependência. Então, é, o dualismo é o mais fácil. Por isso que o dualismo pode manter hierarquias. Mas quando você fala de interdependência, você está dizendo, olha, o bem também contém o mal. Vocês vão dizer, o bem contém o mal? É. Como é que você faz o bem? Por exemplo, você vê uma criança faminta na rua, é bem isso? Não, não é, é uma coisa ruim. Então, a sua sensibilidade capta o mal. Alguém sem teto, é ruim, chovendo, fazendo frio, é ruim, destrói a vida. E a partir daí apresenta-se o outro lado, que é uma situação em que a pessoa possa ser abrigada, possa ser alimentada, possa ser cuidada. Os doentes são doentes e precisam de cura. Então, o que uma visão interdependente acentua é que não tem esse negócio de um lado é o mal, do outro é o bem, mas as coisas se interpenetram, se interdependem e, consequentemente, introduzem um outro modelo de compreensão do mundo, um modelo que vai incluir a minha interdependência com o ar, com as árvores, com os peixes, com os insetos, as abelhas, as baratas, tudo isso faz parte da teia complexa de vida na qual uma velha como eu também vive, né? E vai morrer, e assim por diante. Então, essa perspectiva da interdependência, ela supera o dualismo, e supera o dualismo porque ela reflete muito mais a realidade do que o dualismo que nos habituou a ver as coisas separadas. E nos habituou tanto a ver as coisas separadas que a primeira coisa que a gente fala, preciso de proteção. Então, proteção significa sair todo mundo armado, atirando quem eu julgo que é bandido. Ou, proteção, vamos cortar todas as árvores porque está chovendo tanto e as árvores estão caindo e estão impedindo. Isso não é. E esse dualismo é um dualismo destruidor. Então, esse momento em que a gente está celebrando mais uma vez o Dia Internacional das Mulheres, eu gostaria que vocês percebessem o quanto a sociedade patriarcal, quer dizer, que tem a figura masculina como orientadora do mundo, criadora de hierarquias às quais temos que obedecer, essa expressão hierárquica produz uma visão do mal e vai nos obrigar também a nós que queremos conviver com a Bíblia e convivemos com a Bíblia a uma leitura também dualista. Então, eu me atrevo a lembrar vocês de um texto muito importante na Bíblia, que é o primeiro livro da Bíblia,
que é o Gênesis. E o Gênesis 3 ele vai justamente nos falar da origem do mal, né? Porque a gente fica se perguntando por que existe o mal. Eu digo, posso me perguntar também por que existe o bem. E como eu mostrei para vocês anteriormente, essas duas palavrinhas, bem e mal, na realidade, são apenas palavras, palavras que querem expressar uma realidade de vida. Mas a sensação que a gente tem é que nos processos educativos a gente opõe as coisas e a gente acredita que tem gente que é só do bem e tem gente que é só do mal. Eu digo não. Tem gente que é mais egoísta, mais concentradora, porque quer favorecer muito mais a si mesma e aos seus próximos. Mas, ao favorecer, ela está fazendo alguma coisa boa. E, ao favorecer, ela também está fazendo alguma coisa má, porque ela está, muito provavelmente, tirando dos outros aquilo que deveria ser partilhado. Então, eu volto novamente para o texto do Gênesis 3, que se convencionou chamar o texto que mostra a origem do mal. E por que que eu escolhi comentar muito brevemente esse texto e convidar vocês a trabalhá-lo? Porque esse texto foi considerado assim como o texto bíblico que mostra como surgiu o mal no mundo, né? Que no começo Deus criou o céu e a terra, as estrelas e tudo era bom. Depois criou Adão, depois tirou da costela Eva e tudo continuava bom, até que um dia tudo se atrapalhou porque apareceu um negócio que se chama mal. E como é que o Gênesis 3 começa o seu relato? Muito interessante. Começa assim: a serpente, a gente nem estava esperando que está falando de Adão e Eva, a gente nem estava esperando que iam introduzir um negócio desse. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus tinha feito. Vocês estão percebendo que Yahvé Deus fez a serpente, né? Quer dizer, a simbologia da serpente é parte da criação de todos os seres. Então a serpente disse à mulher: é mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas o fruto dessa árvore que está no meio, Deus disse que se nós comermos, né, nós vamos morrer. E a serpente disse: não, vocês não vão morrer. Então, o que que eu estou querendo mostrar brevemente para vocês? É que o bem e o mal, eles são realidades constitutivas. A gente diz assim: nossa, como aquela aquela vaca foi ruim, ela não deu, não deixou o bezerrinho mamar. A gente tem isso, é um vocabulário que a gente usa. Ou olha como aquele homem foi mal, né? E o filho queria um pedaço de chocolate, ele não deu, mas não. Vocês estão entendendo que bem e mal são misturados na nossa própria vida. E o mais interessante é que a serpente aparece como símbolo, e a serpente é, é dita como o mais astuto dos animais dos campos que Javé fez. E ela é afirmada no feminino. É interessante. Podia ser o serpente, né? Porque tem o macho, a fêmea serpente, né?
E então é interessante que na cultura patriarcal a serpente virou sempre, sempre feminina e a mulher é a que é atentada pela serpente. Mas por que que eu estou, mais uma vez, insistindo nessa hermenêutica, ou seja, nessa interpretação mais ampla? É para vocês terem a liberdade de reinterpretar os textos, reinterpretar a partir do seu contexto, de vocês se sentirem convidadas a conversar com o texto. Será que com isso nós traímos o texto? Será que dizer que tem serpente macho e serpente fêmea é trair o texto? Não, porque na realidade é assim. E será que atrás da escritura desse texto não tem um monte de pretextos, de comentários, de preconceitos, de poderes masculinos que fizeram com que o texto fosse escrito dessa maneira? Então, o que eu estou querendo também dizer para vocês, que, continuando o meu raciocínio no início, o mal não vive sem o bem. O bem não vive sem o mal. Não existe bem puro e não existe mal puro. Às vezes, dentro das profundezas de situações maléficas, né, vocês encontram pessoas que são capazes de atos que devolvem a vida a outras pessoas. Então, e essa realidade de ler o avesso e o direito como partes do mesmo tecido é um convite para vocês, para nós mulheres, né, e para os homens, a perceberem a realidade muito mais complexa, muito mais interdependente do que o horizontalismo excludente patriarcal, né? Que diz ou você é salvo ou você é condenado, ou você é bom ou você é ruim, ou você é mulher ou você é homem. Todas as coisas misturadas parece que são revogadas, parece que não existem e existem. E somos essa mistura. Então, eu a minha contribuição para vocês nesse momento é de propor um feminismo bíblico que seja marcado por uma visão antropológica, uma visão dos seres humanos, interdependente, misturada, e que não aceitem as acusações que lhes são feitas de uma maneira simplista e boba. Observem a realidade, observem o que vivem as mulheres, observem o mundo das mulheres e vejam se esse mundo não contém os benefícios que o mundo patriarcal vive e, ao mesmo tempo que vive, condena as mulheres, explora e condena. Então, nessa linha, eu termino essa minha fala de vocês dizendo que também, quando vocês vão ler os evangelhos, apliquem a mesma lógica. Percebam, observem a história que é narrada, a vida das pessoas, os limites e as grandezas dessas pessoas. Não, não usem, assim falava a Bíblia. Não, não, não. E tem razão porque está escrito na Bíblia. Não tem razão porque está escrito na Bíblia. Tem razão porque, nesse momento, a vida está exigindo isto. A vida digna está exigindo isso. A vida digna está exigindo políticas
de saúde para as mulheres. A vida digna está exigindo um respeito aos espaços políticos para as mulheres. A vida digna está exigindo que as igrejas sejam menos hierárquicas e menos machistas do que são, que se aprenda nas escolas, academias, que a vida é uma mistura e que essa reverência que se faz aos homens é, é uma reverência é, que não se sustenta na tradição de Jesus, né? E então, essa lógica, né, me leva a perceber que aquilo que eu chamo de espaço divino é um espaço complexo, onde todas as formas de vida se movem, né? Então, Deus é esse espaço em que tudo se move, não é um homem, é o espaço misterioso da vida em que tudo se move, né? Em que tudo é, em que tudo existe, em que tudo nasce, em que tudo morre e renasce de novo. Muito obrigada e eu desejo a vocês um feliz 8 de março para os homens e para as mulheres. Eu desejo para os homens também que eles revejam os seus sistemas hierárquicos excludentes, suas leituras bíblicas fundamentalistas e percebam que a vida é uma dança plural. Muito obrigada e um abraço para todo mundo.